O tema de hoje sobre a coluna cervical. Então, estamos aqui a coluna cervical. É um segmento formado por 7 vértebras que se estruturam em uma curva fisiológica de lordose. Todos nós temos uma lordose cervical. E ela está relacionada anatomicamente com outras áreas do corpo, como a cintura escapular e membros superiores. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tiver uma alteração aqui da projeção da cabeça para frente, nós vamos ter também um encurtamento aí do peitoral, apresentando uma cifose torácica, apresentando também a projeção de ombro para frente e também uma disfunção escapular. Olha só o que a estrutura do pescoço alterada pode causar uma desordem. É uma região muito importante, pois apresenta muitos problemas de ordens primárias e também secundárias. Eles controlam, através do plexo braquial, toda a inervação para os membros superiores. Então, para vocês terem ideia, eles têm uma relação íntima do músculo escaleno com as estruturas neurais e vasculares. Tá? Então, nós temos aqui um músculo escaleno, tá aqui no percussor, e nós temos aqui deste outro lado a artéria subclávia. Então vocês podem ver, a artéria subclávia fica logo abaixo aqui dos músculos escalêneos, e a gente tem aqui a parte da clavícula, tá? E vocês podem ver que a clavícula também ela passa acima da artéria subclávia. Tá? Então, o músculo escalêneo ele pode causar compressão do plexo braquial e da artéria subclávia. Então, esses músculos retraídos podem causar a compressão tanto do plexo braquial quanto da artéria subclávia. A artéria subclávia, essa daqui, onde está o percussor do mouse, tá? E aqui o músculo escalêneo. E mais embaixo aqui nós temos o plexo braquial, tá? Então isso aqui temos aqui a parte neural do plexo braquial, tá? Então, como eu passei acima, nós temos aqui a artéria subclávia e nós temos aqui o plexo braquial, tá? Então, é uma grande estrutura que está situada no pescoço, parcialmente na axila, tá? Vocês podem ver que elas passam por aqui de baixo, mas elas têm origem aqui na cervical e tem seu trajeto aqui para debaixo do braço. Ela está ligada parcialmente no pescoço e parcialmente na axila. É formado pela união dos ramos anteriores C5, C6, C7 e T1, e inerva o membro superior. Tá? Vale lembrar que o tecido neural pode causar dor à distância. Quando o tecido que manifesta sintoma for neural, devemos lembrar o trajeto de cada nervo, assim como o dermátomo correspondente. Tá? A gente quer dizer aqui, voltando aqui, falando que nós temos aqui a artéria subclávia, que passa logo aqui também um pouco abaixo da clavícula e da primeira costela. E automaticamente nós temos aqui o músculo escalêneo. Então, esse músculo aqui encurtado, ele pode causar compressão tanto na artéria subclávia quanto aqui nos ramos neurais, tá? No plexo braquial. Então, automaticamente, essa musculatura do pescoço aqui encurtada e a elevação da primeira costela, ela pode comprimir essa parte neural, trazendo dores às distâncias. Então, muitas pessoas aí que têm dor de cabeça, ou dor na escápula, ou dor que irradia para o braço, é uma grande hipótese desse músculo está muito sendo exigido, está muito contraído, a primeira costela elevada e automaticamente
a gente tem a compressão neural ou a compressão da artéria subclávia, causando dores associadas e irradiadas para outras estruturas. Nós temos aqui o músculo esternocleidomastóide, como vocês podem ver aqui, parte do pescoço. Então vocês podem fazer a rotação da cabeça e tentar inclinar a cabeça para o lado que está a rotação, sentido a rotação. Vocês vão ver a presença desse músculo que dá para poupar. Esse músculo tenso, né, ele pode comprimir essas estruturas que eu falei para vocês logo acima. Essa estrutura tensa, rígida, ela pode comprimir e causar dores associadas e dores também de cabeça. Então é muito importante que tenha uma mobilização manual, uma liberação miofacial dessa musculatura e alguns exercícios pressupostos para que podemos resolver essa situação de compressão neural ou da artéria subclávia. Lembrando que o músculo ele tem sua origem no manúbrio do externo e a porção média na clavícula. Tá? Como mostrei acima, a clavícula e a porção média passa na clavícula. Sua inserção fica no processo mastoide. Tá? Inserção aqui no processo mastoide. É um dos músculos também que auxiliam na mastigação. E no processo mastoide do osso temporal e na linha lucal superior do osso occipital. Função, ele é a contração unilateral, a gente mover o pescoço para um lado, para o outro, fazer a rotação para a direita, para a esquerda. Tá? Então tá aqui flexão lateral da cabeça, rotação da cabeça para o lado oposto, contração bilateral, a elevação da cabeça, a flexão do pescoço em direção ao tórax. Ou seja, esses músculos também auxiliam na inspiração. Quando você inspirar, você pode ver, pode pôr a mão nesse músculo. Quando você inspira, essa musculatura fica um pouco mais tensa. É o que eu disse em outras aulas passadas. A gente tem o processo da cadeia inspiratória, é uma das fases hegemônicas que nós temos. Então, nós dependemos da respiração para poder sobreviver. No ato de inspirar, quando nós inspiramos, essa musculatura fica tensa, então automaticamente, como a gente tem que sobreviver e respirar essa cadeia muscular, a tendência dela é que ela fique rígida. E com os processos hoje que nós temos aí da tecnologia, o uso de celular, computador, a gente já tem o fato de projetar a cabeça para frente ou inclinar ela lateral, de acordo com a atividade que você está fazendo. Automaticamente, se você tem, por exemplo, um computador à sua frente e a impressora à sua esquerda ou à sua direita, toda hora você vai sair do seu computador para pegar a impressão e vai fazer uma contração lateral, uma inclinação lateral, uma rotação lateral da cabeça com esse músculo. E automaticamente muitas pessoas não percebem também, tem essas posturas inconscientes de ficar com a cabeça lateralizada, causando esse enrijecimento, essa rigorosidade, causando encurtamento e podendo comprimir ramos neurais ou artéria subclávia, podendo dar dores associadas, dores de cabeça, dores na escápula e dores que irradiam para o braço. Então nós temos aqui uma alteração postural, só para vocês entenderem. Algumas hipóteses relacionadas às retrações musculares mais encontradas. Então, você pode ver o músculo escalêneo unilateral, o músculo escalênio aqui no precursor, a pessoa com a cabeça projetada com a inclinação lateral. Então, automaticamente, o paciente apresenta uma cabeça com a rotação, e roda a cabeça e inclina para o mesmo lado. Então, quando nós temos esse sintoma, nós temos um encurtamento do músculo escalêneo. Lembrando que, automaticamente, quando a gente tem essa relação encontrada, nós temos aqui a elevação da primeira costela. Tá? Então, a primeira costela se eleva e, automaticamente,
pode vir a comprimir essas partes neurais da artéria subclave e as partes neurais aí do plexo braquial. O músculo escaleno pode causar compressão do plexo braquial e da artéria subclávia. Então, se a gente tem essa posição de cabeça aqui relacionada, a gente vai ter dores associadas por compressões braquiais ou da artéria subclávia. Nós temos aqui a alteração postural, algumas hipóteses relacionadas às retrações musculares mais encontradas. Então, nós temos aqui a primeira costela, vocês podem ver a artéria subclávia, passa logo por aqui. E nós temos aqui os ramos também, que desce por debaixo do braço, que é o plexo braquial. Então, na primeira costela, assim como o plexo braquial, a artéria subclave está em contato com a primeira costela. Como vocês podem ver, a gente tem aqui a artéria subclave e a gente passa aqui também o plexo braquial e os ramos que vão para debaixo do braço. E aqui nós temos o músculo escalêneo, que a gente acabou de falar, o músculo escalênio, e observamos a íntima relação entre o escalênio e a artéria subclave. Tá? Então, o escalênio, esse músculo encurtado, enrijecido, ou oposto numa direção lateral, inclinada lateral, ele pode comprimir a artéria subclave. Vocês podem ver aqui, como eu falei no slide anterior, a rotação, a inclinação da cabeça para o mesmo lado, a gente pode estar com a demasia de uso desse músculo escalêneo unilateral, causando aí a rigorosidade, podendo causar dores associadas aí. Já que a gente tem, aqui vocês podem prestar atenção nesse desenho, com a cabeça inclinada, nós temos aqui uma parte mais alta do que a outra, se vocês forem olhar aqui, tá? A parte da clavícula, ela está mais alta do que a outra, e um membro do ombro está mais baixo do que o outro. Automaticamente a gente vai ter essa certa compressão e causar dores associadas. Tá? Alteração postural, algumas hipóteses, né? Então tem aqui a saboneteira anatômica, como vocês podem ver nessa seta, a banda rígida aqui. Na saboneteira anatômica nós temos a banda rígida aqui. Essa banda rígida pode causar a compressão, e caso essa parte aqui da saboneteira, onde a gente tem aqui a parte da clavícula, logo abaixo a primeira costela, se ela estiver elevada, ela pode, se ela estiver deprimida, ela pode comprimir aqui tanto o plexo braquial quanto a artéria subclave. Então, a saboneteira anatômica aqui, ela é formada pelas fibras superiores do músculo trapézio e clavícula. Trapézio e clavícula. Então, formado pelo trapézio e pela clavícula. Então, se comparar um lado ao outro e identificar a costela mais alta, né, a gente vai ter essa dor associada aí. Vocês podem ver, nós temos uma costela, a saboneteira, nós temos aqui uma costela aqui formada no seu trapézio, e costela nós temos aqui uma igualdade, digamos aqui, não está tão distante. Aqui a gente já tem um trapézio mais encurtado. Então, o trapézio encurtado, onde passa aqui os músculos escalêneos, o esternocleidomastoide também, pode ter essas dores associadas, como eu citei, aí mais para cima. Tá? Então, nós temos uma alteração postural, outras hipóteses relacionadas aos músculos, as retrações musculares mais encontradas. Nós temos a inclinação da cabeça, automaticamente a gente vai ter uma certa rigorosidade do músculo escalêneo, tá? E nós temos aqui a contração do músculo escalêneo bilateral,
que é dos dois lados. Então, automaticamente a pessoa apresenta a cabeça projetada para frente, causando aí pelordose cervical, podendo ainda apresentar inclinação e a rotação, caso seja só um escalênio que esteja com tônus maior que o outro. Então, se a gente tiver um escalênio unilateral, só contraído, a gente vai ter essa inclinação da cabeça para o lado. Se a gente tiver o músculo escalênio bilateral mais rígido, mais retraído, a gente vai ter a projeção da cabeça para frente. Automaticamente a gente vai ter esse músculo aqui encurtado e esse outro músculo aqui alongado. Então nós temos que desencurtar essa musculatura aqui e fortalecer essas musculaturas de trás da cabeça para que a gente tenha aí uma retificação mais normal da coluna cervical. Automaticamente nós temos aqui algumas hipóteses também relacionadas a retrações musculares mais encontradas, que é o músculo escalênio bilateral. A pessoa apresenta a cabeça para frente, como eu disse no slide anterior, cabeça para frente, com o músculo encurtado dos dois lados. Nós vamos ter essa mesma situação de um músculo encurtado, outro alongado, a projeção da cabeça para frente. Então, devido à tecnologia, hoje a maioria das pessoas tem essa postura aí, tá? Então, o músculo escaleno bilateral e a pessoa apresenta a cabeça anteriorizada. A projeção anterior da cabeça pode diminuir o espaço por onde passa a artéria vertebral, sendo possível causar dores de cabeça. Você vê que interessante, tá? Então, nós temos aqui a artéria subclávia e, como vocês podem ver aqui na outra imagem, tem a artéria subclávia e automaticamente, como a gente tem a anteriorização da cabeça, essas vértebras aqui, essa aponeurose aqui, esses ligamentos que fixam aqui a estrutura cervical, elas podem diminuir o espaço por onde passa, também que elas passam nos forames daqui da vértebra cervical, e essa diminuição desse forame, porque a vértebra vai ir para frente, que a gente tem a cabeça projetada para frente, diminuindo o espaço e podendo comprimir essa artéria suplicável e tendo dores associadas aí, dores de cabeça. Muita gente apresenta dores de cabeça, relata que tomam remédio, mas essas dores de cabeça não passam. Então, na verdade, é uma má postura causada pelo dia a dia, né? Um exemplo aí, pessoas que mexem muito em computador, celular de cabeça baixa, as manicures, as cabeleireiras, elas todos têm essa tendência aí a ter a projeção da cabeça para frente. Nós temos aqui outra hipótese também de alteração postural, relacionadas às musculaturas retraídas mais encontradas, que é o músculo esternocleidomastoideo, que é esse músculo que passa logo aqui no desenho, é esternocleidomastoideo. E então o esternocleidomastoideo unilateral, a pessoa tem a cabeça com a rotação para um lado e a inclinação para o outro. Vocês podem ver aqui no bebê, ela inclina a cabeça para um lado e roda para o lado contrário. Tá? Esse tá vendo aqui, ó, exemplo, inclinado à esquerda e rodado à direita. Ele inclinou a cabeça para a esquerda e rodou para a direita. Essa musculatura esternocleidomastoideo encurtado unilateral, chamado de músculo ECOM, envolvido no torcicolo congênito. Tá? Normalmente isso é uma alteração congênita, mas pode ser também associada aí com tônus daquela musculatura de pessoas que fazem esse tipo de movimentos. Algumas hipóteses encontradas: o músculo esternocleidomastoideo bilateral. O paciente apresenta a cabeça anteriorizada, a cabeça para frente, podendo ainda apresentar a inclinação para um lado e a rotação para o outro, caso esteja um tônus maior que o outro. Então, nós podemos ter aqui a contração unilateral ou a contração bilateral. Tá?
Então, a relação com dores de cabeça nessas musculaturas aqui, quando a gente tem um tônus maior unilateral ou bilateral, a gente pode ter dores de cabeça associadas, como vocês podem ver aqui, o músculo encurtado, o outro alongado. Repetindo, possível relação com dores na articulação externo-clavicular devido ao seu ponto de inserção. Tá? Então, a gente tem a clavícula, né? E depois a clavícula tem a parte do externo, que é a parte mais mole, tá? E depois a continuação da clavícula para o outro lado. Então, ela tem a possível relação com dores na articulação externo-clavicular. Voltando, para vocês entenderem aqui, externo-clavicular, a gente tem aqui a clavícula e aqui o externo. Então, esses músculos encurtados, a gente pode gerar dores aqui nesses locais. Tá? Então, voltando ao slide que a gente estava aqui. O paciente apresenta a cabeça anteriorizada, podendo ainda apresentar a inclinação para um lado e rotação para o outro, caso o tônus esteja maior que o outro lado. Tá? Então, nós temos aqui a avaliação postural, tá? Algumas hipóteses, retrações, alinhamento da cervical no plano sagital. O certo é que nós tenhamos aqui o lóbulo da orelha passando aqui na linha média do ombro, ou do acrômio. Tá? Essa é uma boa postura. Já fora disso é a cabeça projetada para frente. Então, vocês podem ver aqui a linha que passa pelo lóbulo da orelha. E pela região média do acrômio deve ser vertical, ela deve passar rente. Aqui vocês podem perceber que a pessoa não tem a projeção da cabeça para frente, igual os outros slides que eu passei para frente. Certo? Então nós temos aqui outras hipóteses, né? Então nós temos aqui a hipótese relacionada às retrações musculares mais encontradas, a pessoa com a projeção da cabeça para frente e a pessoa com a projeção da cabeça para trás. Vocês podem ver aqui que a gente tem uma certa simetria aqui, digamos aqui, na coluna cervical. Na coluna cervical, esse músculo aqui está encurtado, esse músculo aqui está alongado. Nós precisamos de entrar com a terapêutica de exercícios para essas musculaturas alongadas, né? A terapia manual para relaxar essas musculaturas que estão aqui na frente. Uma vez vista essa postura, ela também prejudica a nossa mastigação, tá? Já que nós usamos também essa musculatura para o ato de inspirar, para sobrevivermos. Tá? Então, nós temos aqui a cabeça projetada para trás também. Vocês podem ver que é um pouco pior, tem uma compressão maior aí da coluna cervical. Tá? Quanto ao alinhamento anterior ou posterior da cervical, né? Nós temos aqui alguns procedimentos que nós fazemos para a gente testar aí, a coluna do paciente. Tá? Nós temos aqui outros modos de avaliação postural, algumas hipóteses relacionadas às retrações musculares mais encontradas, os músculos posteriores cervicais. Então, nós temos aqui os músculos posteriores que compreendem aqui a parte cervical. Ao nível da coluna cervical, os músculos espinhais são lordosantes. Então, esses músculos aqui, eles causam a lordose cervical. Ou seja, quando encurtados, aumentam a lordose cervical. Ou seja, a gente vai ter uma lordose cervical quando esses músculos aqui também estiverem encurtados. Porém, se instalarmos uma pura e única lordose cervical, uma das funções cervical de manter o olhar no horizonte seria perdida, né? A gente manter o olhar para o horizonte, olhar para frente, olhar de caça, né? Para compensar essa elevação do olhar, os músculos externo-cleidomastoide e escalênios podem se retrair de forma bilateral e, por sua vez, projetar a cabeça à frente. Tá? É o que eu falei sobre a tecnologia. Celular, computador, posição para assistir televisão, posição para ler um livro. Tá? Então, raciocínio clínico aqui,
tá? Diante de tudo isso que eu falei, nós temos aqui o raciocínio clínico. Então, o paciente com a inclinação da cabeça para a direita e rotação para a direita, nós vamos ter aí uma compressão do plexo braquial, uma compressão do tecido neural, que tem como característica dor à distância. Essa pessoa pode relatar formigamento no primeiro, e no segundo e no terceiro dedo. Tá? A paciente com queixa principal de formigamento nos 3 primeiros dedos. Nesse caso, observar que é um pseudo-síndrome do túnel do carpo. A pessoa pode achar que tem problema de síndrome do túnel do carpo, mas na verdade não. Ela tem esse formigamento dos dedos devido a essa inclinação da cabeça devido ao encurtamento dessas musculaturas citadas acima. Então, avaliar também o posicionamento da primeira costela, com a retração dos escalênios, poderá causar a elevação da primeira costela, elevou a primeira costela e automaticamente potenciará a compressão. Outra, o paciente apresentar um ombro protuso, que é um ombro à frente, o ângulo inferior da escápula deslocado, do grádio costal. A gente vai ter uma retração do peitoral menor, ou seja, uma retração do peitoral menor automaticamente apresentada aqui com o ombro protuso e automaticamente a gente vai ter uma disfunção escapular, como eu citei no princípio da videoaula aqui. Automaticamente com essa situação nós vamos ter também a compressão do plexo braquial, tá? Que é essa parte aqui amarelinha, que é o plexo braquial, e a artéria subclávia, essa que passa logo abaixo, vermelhinha. Então, nós temos aqui um nervo mediano, que é o nervo que passa aqui, que ele pode ser comprimido. Importante associar as alterações posturais com as estruturas envolvidas para um melhor desdobramento da conduta terapêutica. Por isso que eu falo, procure sempre um profissional de educação física orientado para que possa sanar esses seus problemas aí. Caso você que esteja vendo esse vídeo tem esse tipo de relato, saiba que isso é fácil de ser resolvido, tá? Tem pessoas que tomam remédio e essas dores não passam. Vale frisar que não são dores que são resolvidas com remédio, e sim com terapêuticas manuais e exercícios pressupostos para esses tipos de problemas. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.